Então, hoje a gente vai falar, hoje a gente vai falar do, do que é legal saber sobre, sobre vida passada, sobre vida passada. Aí eu falo assim, que importância tem saber o que você foi em vida passada se hoje você tem uma nova roupagem, uma nova experiência? O que acontece? O que acontece é que às vezes a gente, em vidas passadas, a gente tem uma experiência que pode ter sido negativa e isso traz um bloqueio para o presente. Aí esse bloqueio às vezes trava a prosperidade, trava relacionamento, trava trabalho, a questão do trabalho, né? Que pode acontecer. Eu me lembrei, Marília, tive uma experiência muito interessante com o meu caixa, ele abriu um dia, um belo dia. Eu estava assim no fogão ali, fazendo comida, e eu me vi, foi muito interessante, eu me vi dentro de uma cozinha e eu era uma escrava. E isso trouxe para mim uma revelação maravilhosa, porque eu estava muito chateada naquele dia, porque eu não conseguia fazer alguma coisa que eu estava fazendo na comida ali, eu não estava conseguindo fazer. De repente eu ouço uma voz fala assim para mim: como que você não vai fazer? Você sempre fez isso? E eu de espanto pensei, ué, eu sempre fiz isso? E eu comecei a rir. Quando eu comecei a rir, eu vi que eu estava dentro de uma cozinha. E eu era uma escrava. Eu era uma escrava. E eu estava cozinhando para os senhores do engenho. E então eu descobri algo que na minha vida eu ficava muito chateada porque eu desde criança eu ia para casa das minhas tias e sempre sobrava louça, mas era muita louça para eu lavar. E eu ficava perturbada com isso, porque tinha uma porção de pessoas para fazer o serviço, mas as pessoas escolhiam a mim, a minha pessoa. E eu ficava chateada. Isso vem do acástico. São os nossos fractais, que ainda estão gritando dentro de nós, a revolta, sabe, a chateação. Por isso a gente tem que soltar, conhecer e soltar. Não é mais assim. E você começa a ver prazer nas coisas que você faz. Você começa a achar tudo tem a ver. É a minha história, é comigo. Eu não estou falando do outro, eu estou falando de mim. E tudo que se refere a mim tem sim importância. Eu quero saber quem eu fui. Pelo menos algumas coisas, algumas passagens, né? Podem ser sim frutíferas, interessantes. E a espiritualidade, ela te revela. Ela te revela se você quiser. A maioria, ela não vai te revelar. Teve uma passagem comigo também muito interessante, que eu sempre tive muito medo de arma de fogo. Eu sempre tive muito medo. Eu tinha um pavor, eu não aguentava nem olhar para uma arma. E um belo dia sim, eu fazendo uma regressão comigo, eu me vi na época da Inquisição
que eu fui salvar um filho meu. E o filho meu ele estava sendo caçado porque ele era um bruxo. Ele era um bruxo. E eu fui atrás. Não sabiam que eu também era. Mas eu fui atrás do meu filho para ajudar ele. E atiraram nele. Eu entrei na frente e eu morri nos braços desse filho. E aquilo para mim foi assim, libertador. Hoje eu vejo arma, quer dizer, eu não vejo de perto, mas eu já não tenho o medo, já não me palpita mais o coração e acelerava. Hoje eu já não tenho mais isso. Claro, eu não fico assistindo noticiários, não assisto televisão, não sou a favor de televisão. A televisão ela é um modo de trazer medo para a sociedade, de trazer notícias mentirosas para a sociedade, e elas mesmas trazem a solução, sabe? Ela te vende o medo e ela te vende a resposta para o teu medo. Então, para mim, ela não está dizendo nada. Eu não gosto de televisão, não assisto televisão, sou pontual com algumas programações, sim, que eu assisto, algumas. Mas eu, por exemplo, esse fim de semana, o marido saiu, teve que viajar, ele viajou 3 dias fora de casa, 3 dias sem televisão, porque eu não me diz nada. Televisão para mim e nada é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então eu não assisto, não me faz falta. Eu tenho coisas mais importantes a fazer do que ficar parando para assistir bobagens na TV. Então não me perco com isso. Mas abrir o nosso arquivo acástico é algo interessante. Não vem quando a gente encomenda, não vem. A mesa multidimensional, ela traz essa oportunidade. Ela me deu várias oportunidades, eu achei assim incrível, maravilhoso. Tem gente que fala assim, para que isso? Para me desbloquear. E desbloqueia. Abre os nossos caminhos, tira os véus dos nossos olhos e a gente começa a enxergar a vida com clareza, com firmeza, com um olhar de espectador e não de vítima. É muito interessante, muito bom. Para hoje é um beijo no coração de vocês, na alma, ótimo domingo e sejam felizes, porque a alegria está sempre dentro da gente e a gente deve externar. Vou dar uma dica para vocês, sejam alegres, sejam felizes e falem sempre para o universo com felicidade. Akuriamate, que é uma expressão muito linda que eles nos ensinam, a espiritualidade nos ensina para você trazer felicidade para o nosso planeta Terra, porque nós estamos precisando dentro das nossas orações. Tudo de bom, beijo no coração e na alma. Fiquem em paz.